Bom, vamos então resolver aí o exercício proposto de representação vetorial, exercício número 7. Então, exercício da Sesgran-Hill 2012. Então, primeiro vamos ler o enunciado. Os vetores U, V e W são tais que U mais V mais W é igual a zero, onde zero é o vetor nulo. Então, soma vetorial de U mais V mais W é igual a zero. Se x e y denota o produto escalar entre os vetores x e y, e o módulo de U, né, o módulo do vetor U, o módulo do vetor V é igual a 1 e o módulo do vetor W é igual a raiz de 2, o valor de produto escalar de UV mais o produto escalar de U e W mais o produto escalar de V e W vai ser igual a quanto? Então, para a gente poder resolver esse exercício, vamos extrair então os dados principais que foram dados. Né? Então, foi dado para a gente que a soma vetorial U mais V mais W é igual a zero. A soma desses três vetores, então, é igual a zero. Isso é um primeiro dado importante. E a outra questão que foi dada é o módulo, então, desses três vetores. Então, foi dado o módulo do vetor W, que é raiz de 2, o módulo do vetor U, que é 1, e o módulo do vetor V, que também vale 1. Então, o que a gente pode entender disso? Primeiro, né, entender o que seria o cálculo do módulo desse nosso vetor. Então, calcular o módulo do nosso vetor, a gente precisa saber, então, quais são as coordenadas desse vetor, né? Então, que seria a projeção no eixo x e a projeção do eixo y. Aplicando aí o teorema de Pitágoras, então a gente consegue calcular quanto que valeria essa hipotenusa, que é o valor do módulo do nosso vetor, que é o comprimento desse vetor, né? Outra coisa que a gente verifica é em relação à soma vetorial ser nula. Então, uma vez que a soma vetorial está dando zero, a gente entende que a soma das projeções do vetor W, do vetor U e do vetor V no eixo X vão ser iguais a zero e também as suas projeções no eixo Y também vão ser iguais a zero. Então, a partir dos dados aqui que o exercício deu para a gente consegue construir 5 equações diferentes, né? Sabendo o módulo do vetor W, a gente calcula aí que wx ao quadrado mais wy ao quadrado vale 2. Sabendo o módulo de U, a gente calcula que o x ao quadrado mais o y ao quadrado vale 1. Também sabendo o módulo de V, a gente calcula que vx ao quadrado mais vy ao quadrado é igual a 1. Então, sendo que wx e wy, ux, uy, vx e vy são as coordenadas, então, desses vetores w, u e v, respectivamente. Então, a gente tem 3 equações dadas a partir dos módulos, temos outras 2 equações que são dadas a partir dessa soma vetorial, só que o que a gente observa é que a gente tem 6 incógnitas. Então, a gente tem 6 incógnitas com 5 equações. Então, se a gente for equacionar todas elas aí, uma em função da outra, a gente vai ter uma variável independente. O que quer dizer essa variável independente? Quer dizer que a gente vai ter que adotar um valor para ela. Então, a gente vai definir um valor para essa primeira coordenada e todas as outras coordenadas vão partir dela. Que valor, então, que a gente utiliza para definir? Se a gente verificar aqui, ó, vou fazer a partir do vetor U. Eu acho que fica tranquilo. Então, a partir do vetor U, a gente tem ó, que o x ao quadrado mais o y ao quadrado é igual a 1. Então, o que eu posso definir? Que o ux vale zero, ou seja, a projeção do vetor U em x vale zero, e a projeção do vetor U no eixo y vale 1. Então, se aqui vale zero, zero ao quadrado, zero, mais o y valendo 1, mais 1 ao quadrado, 1. Então, 0 mais 1 vai dar que o módulo do vetor U vale 1. Então, dessa forma, eu consigo definir as coordenadas do meu vetor 1. Então, definindo ali que o x vale 0, eu já consigo definir que o y vai ser necessariamente 1. Então, vou representar esse vetor já, U. Então, aqui no meu plano cartesiano, eu vou ter aqui ó, o meu vetor U, que ele então tem
uma coordenada x igual a 0, opa, e uma coordenada y igual a 1. Então, ele está aqui nessa direção. Vou colocar em verde aqui para poder ficar visível e colocar ele com uma dimensão bem grande. Além disso, né, vamos voltar lá. Então, calculei que o x vale 0, o y vale 1. Podemos ainda também verificar, né, o quê? Que aqui eu tenho que o x vale 0. Ou seja, wx tem que valer, né, o wx mais vx tem que ser igual a 0. Se essa parcial de x vale 0, wx mais vx tem que ser igual a 0. Ou seja, a projeção do vetor w no eixo x tem que ser oposta, né, tem que ter um mesmo valor, mas tem que ter sinal oposto à projeção do vetor v no eixo x. Então, é isso que a gente vai definir. Ainda podemos verificar outra coisa aqui, né, que como a gente tem que o v, o y vale 1, né, então aqui a gente teria que o y vale 1, então wy mais vy teria que ser igual a menos 1. Isso também é uma outra equação que a gente vai gerar. Seguindo, né, então, como eu defini aqui, né, preferi definir, então, o vetor u, vou tentar definir, então, também o vetor v. Então, definindo aí esse vetor v, o que a gente tem? Vou definir, então, a variável, a parcial aqui, y, como sendo 0. Então, vai dar vx, eu vou colocar como sendo 1, né, vx, a projeção, a coordenada do vetor v no eixo x vai valer 1. E a coordenada do vetor v no y, no eixo y, vai valer 0. Então, 1 ao quadrado, 1, mais 0 ao quadrado, 0. 1 mais 0 também vai dar 1. Então, eu teria um vetor dessa forma aqui. Então, eu tenho um vetor que ele, em x, ele está 0. Aliás, em y ele está 0 e em x ele está valendo 1. Vamos dar nome aqui para os nossos vetores para ficar mais fácil. Então, esse é o meu vetor u. Esse é o meu vetor u. E aí, depois aqui embaixo, eu tenho o meu vetor v que eu acabei de projetar. Como que a gente sabe se esses vetores estão certos? Eu tenho que verificar todas as outras equações se elas estão sendo validadas, né? Se estão sendo atendidas. Ou eu faço isso, ou então eu tenho que gerar, a partir das 5 equações, né? Identificar qual que é a variável independente e ir calculando todas a partir disso. O que eu estou fazendo aqui é adotando alguns valores para esses vetores e verificando se as minhas equações elas são válidas. Bom, tendo aí então meu vetor u, meu vetor v, ainda falta eu terminar e entender quem que vai ser o meu vetor w. Para o meu vetor w, eu tenho que o módulo dele vale 2. Mas, antes disso, o que a gente pode ver? Que eu já tenho o x, vx, temos o y e temos o vy. Então, eu já tenho duas variáveis para essa equação e duas variáveis para essa equação. O x vale 1, vx vale... Aliás, o x vale 0, vx vale 1. Quanto que tem que valer wx? Então, wx vai ter que valer menos 1 para tudo isso dar 0. Então, seria menos 1 mais 0 mais 1. Então, isso é igual a 0. Eu teria que ter o wx como valendo menos 1. Para o wy, a gente vai verificar a mesma coisa. O y, ele vale 1 e o vy, ele vale 0. Então, quanto que eu preciso ter de wy para que essa somatória seja 0? Então, vou ter menos 1 mais 1 mais 0. Então, o meu wy vai valer menos 1. Ou seja, as coordenadas do meu vetor w são menos 1 e menos 1. Eu vou representar ele aqui.
Bom, então a gente tem aqui o vetor W, que ele tem as coordenadas -1, -1, que a gente determinou aqui a partir da equação da soma vetorial nula. E a gente tem que confirmar, então, se com essas projeções x e y, né, com essas coordenadas, o módulo vai ser raiz de 2. Então, considerando 1 ao quadrado, 1 mais 1 ao quadrado, 1. 1 mais 1, 2, raiz de 2 é o módulo de W. Então, a partir dessas equações, dessas 5 equações, né, determinando aí umas coordenadas, uma coordenada de algum desses vetores, a gente pode determinar a coordenada dos outros. E a gente teria, então, uma das disposições do plano dessa forma. Dá para realizar outros planos, né, dependendo de onde a gente partir com esses vetores. Se a gente partir que o U vale 0 e -1, então daí a gente teria todos esses outros vetores rotacionados. Bom, considerando então que a gente tem agora a definição desses 3 vetores, o que a gente vai fazer? Calcular então os produtos vetoriais. Primeiro eu vou colocar aqui as coordenadas. A gente tem que o vetor U ele está em 0 e 1. O vetor V ele está em 1 e 0. E o vetor W ele está em -1 e -1. Logo, se a gente então tem todas essas coordenadas, para a gente calcular o produto escalar, é só a gente multiplicar a projeção, né, a coordenada do vetor U com a coordenada do vetor X, do vetor W, somar com a coordenada do vetor U no eixo Y, vezes a coordenada do vetor W no eixo Y. Então, se a gente fizer isso, ó, aqui a gente teria 0 vezes -1 dá 0, mais o y, que é 1 vezes -1. Então, essa somatória aqui dá -1. Então, aqui daria -1. O que a gente tem aqui? O x vezes vx. Então, é 0 vezes 1, 0. Mais 1 vezes 0. Então, aqui daria para a gente que esse produto escalar é 0. Além disso, V e W, né, o produto escalar entre V e W, o que a gente vai ter? A gente tem aqui Vx. Então, 1 vezes -1, -1. Mais Vy, que é 0 vezes -1, dá 0. Então, daria -1. Somando tudo isso, então, -1 mais 0 mais -1. Então, a gente vai ter que a soma desses produtos escalares, desses 3 vetores, vai ser, então, -2, alternativa B. Beleza? Obrigado.